Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nosso vídeo. Assim você ajuda nosso canal a crescer e chegar cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Olha, muita gente acha que nosso trabalho é só cheiro ruim e sujeira. E é, claro. Mas o que a maioria não sabe é que a noite tem seus próprios segredos. E a rua, meu amigo, a rua sussurra coisas quando a cidade dorme. Foi numa madrugada de terça, daquelas com uma neblina tão densa que a gente quase conseguia mastigar o ar. Estávamos na rota da parte mais antiga da cidade, sabe? Aqueles sobrados coloniais, com as janelas escuras que parecem olhos vazios. Meu parceiro, o Joel, estava dirigindo, e eu, como de costume, descia para pegar as lixeiras. Chegamos na Rua das Almas Perdidas. É um nome de rua real, acredite se quiser, e já dá um arrepio só de falar. Ali, a iluminação é precária, e as árvores antigas criam umas sombras que parecem dançar. De repente, a gente ouviu. Era um canto, uma melodia suave, quase um lamento, que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Não era alto, mas tinha uma clareza que cortava a neblina e o barulho do motor do caminhão. Olhei para o Joel e ele estava pálido. "Você ouviu isso, Tonho?" Ele perguntou, a voz quase um sussurro. "Ouvi", respondi, sentindo um frio na barriga. O canto continuou e parecia estar nos chamando. Vinha de um beco estreito, um daqueles que só cabia uma pessoa e que sempre cheirava a mofo e coisa velha. Normalmente a gente nem olhava para lá, mas o canto, ele era irresistível. Era bonito, mas tinha algo de profundamente triste, quase desesperador. O Joel parou o caminhão. Eu sabia que ele estava tão curioso e assustado quanto eu. Desci devagar, com a lanterna na mão, apontando para a escuridão do beco. O canto ficou mais forte, e eu podia jurar que ouvia palavras, embora não entendesse o idioma. Parecia uma língua antiga, esquecida. Conforme me aproximei da entrada do beco, o ar ficou mais frio. Não era o frio da neblina, era um frio que entrava nos ossos, como se algo tivesse drenando o calor do ambiente. A luz da minha lanterna tremia, e então eu vi. Não era uma pessoa, não da forma que a gente conhece, era uma figura translúcida, meio transparente, flutuando a uns centímetros do chão, bem no fundo do beco. Parecia uma mulher, com um vestido branco esvoaçante, mas eu via as paredes do beco através dela. Os cabelos longos e escuros balançavam, mesmo sem vento. E o canto saía dela. Ela não tinha rosto. Era como se a luz da lanterna passasse direto, sem encontrar traços. Mas eu sentia os olhos dela em mim, uma tristeza imensa, uma dor antiga. Ela estendeu uma mão pálida em minha direção, um gesto lento e doloroso. Eu travei. Meu corpo não me obedecia. Eu queria correr, gritar, mas não conseguia. Só conseguia olhar para aquela figura etérea e sentir a tristeza que irradiava dela. E então, percebi algo no canto do beco, perto de onde ela flutuava. Uma lixeira velha, dessas de lata, que nunca estava ali. E nela havia uma única rosa branca murcha. O canto da figura cessou abruptamente. A mão que ela estendia caiu lentamente e a figura começou a se dissipar, como fumaça no vento. Em segundos, ela se foi. O frio intenso diminuiu e o ar voltou ao normal, mas o silêncio que ficou era ensurdecedor. Corri de volta para o caminhão. O Joel me olhou, os olhos arregalados. Eu estava ofegante, tremendo. Contei o que vi e ele acreditou. Ele também tinha sentido o frio e a estranha calma que se seguiu. Nós nunca mais pegamos lixo na Rua das Almas Perdidas depois daquele dia. A lixeira com a rosa branca murcha também sumiu. Às vezes, à noite, quando o silêncio é profundo, juro que ainda consigo ouvir aquele canto. Um lamento distante que me lembra que nem todo lixo é matéria. Alguns são ecos de vidas, de dores que o asfalto tenta, mas não consegue enterrar.
A noite tinha uma umidade estranha pairando no ar, daquelas que grudam na pele e fazem o cheiro do lixo parecer ainda mais forte, quase palpável. Eu estava na rota do Centro Antigo, aquela parte da cidade onde os prédios são velhos, com fachadas desgastadas pelo tempo e parecem guardar segredos sussurrados pelos ventos que sopram entre os becos. Era por volta das 3 da manhã e o silêncio era tão denso que a única coisa que o quebrava era o ronco monótono do caminhão e o arrastar metálico das lixeiras sendo puxadas pelo asfalto irregular. Nós vínhamos de uma rua mais movimentada, onde o barulho dos bares recém-fechados e os últimos carros ainda ecoavam. Então o choque foi ainda maior quando a escuridão da Rua da Amargura nos engoliu. O nome, por si só, já dava calafrios. Lá, as poucas luzes da rua eram fracas, quase moribundas, e as sombras dançavam de um jeito que faziam as coisas parecerem se mover em seu próprio ritmo macabro. Ao nos aproximarmos de um beco particularmente escuro, daqueles que cheiram a urina e desespero, notei algo estranho. Uma das lixeiras de metal, aquelas grandes e cinzentas com rodinhas, parecia diferente. Não era o peso, que já estávamos acostumados a sentir nas coletas noturnas, mas a forma. Havia algo inchado na parte de cima, deformando a tampa metálica, como se o conteúdo estivesse prestes a explodir. Meu parceiro, o Zé, que geralmente fazia as coletas do lado direito do caminhão, desceu primeiro. Ele estava murmurando sobre o sono acumulado e a garrafa de café forte que não fazia mais efeito, mas quando chegou perto da lixeira, ele parou bruscamente. Eu vi os ombros dele enrijecerem sobre o uniforme sujo. Zé era um cara durão, um veterano do lixo acostumado com ratos do tamanho de gatos, restos de comida putrefatos e as 1001 nojeiras que a cidade jogava fora sem pensar duas vezes. Mas a forma como ele parou, quase em câmera lenta, e a maneira como ele inclinava a cabeça, me fez sentir um calafrio gélido escorrer pela espinha. "O que foi, Zé? Achou um tesouro?" Gritei do caminhão, com o motor ainda ligado em marcha lenta, o som abafado pela noite. Ele não respondeu imediatamente. Apenas esticou a mão hesitante, os dedos parecendo tremer levemente, e empurrou a tampa da lixeira. O rangido metálico ecoou no silêncio da rua. O que vimos, ou melhor, o que o Zé viu primeiro, foi demais. Eu vomitei ali mesmo, na rua suja, entre as poças de água e o cheiro doce e nauseabundo do lixo. O conteúdo da lixeira. Não era lixo. Era um corpo. Não um corpo inteiro, não exatamente, mas o que pareciam ser as pernas e parte do torso de uma pessoa. Estava espremido ali, dobrado de uma forma grotesca, antinatural, como se tivesse sido forçado com violência para dentro daquele compartimento apertado. E o cheiro, o cheiro era algo que jamais saiu do meu nariz, mesmo anos depois. Não era o cheiro doce e podre do lixo orgânico em decomposição. Era um cheiro metálico e fétido, de carne em avançado estado de putrefação, misturado com algo mais, algo que eu só consigo descrever como o cheiro do desespero. Era o cheiro da morte violenta, um aroma acre que grudava nas narinas e na alma. A pele da parte visível do corpo estava pálida, quase azulada em alguns pontos, com um tom ceroso que indicava a falta de vida. As unhas estavam sujas de terra e sangue seco, como se a pessoa tivesse arranhado algo com todas as suas forças até o último segundo de vida, numa tentativa fútil de escapar. Havia marcas de arranhões profundos na parte interna da lixeira, sulcos irregulares no metal, confirmando a luta agônica. E o pior, o que me assombrou por meses, um dos olhos, que ainda estava visível entre as dobras do corpo inerte, estava aberto, fixo, dilatado, e parecia me encarar com uma expressão de terror absoluto, uma suplícia silenciosa que me perfurou. Chamamos a polícia, claro.
O Zé, mesmo pálido e com as mãos tremendo, conseguiu ligar para o 190, a voz embargada. A rua foi isolada, as sirenes cortaram o silêncio da madrugada e os peritos chegaram em pouco tempo. Aquele pedaço de Rua da Amargura virou um palco de horror, com luzes piscando e pessoas em macacões brancos se movendo como fantasmas. O que nos assombrou, no entanto, não foi só a imagem chocante do corpo mutilado, mas a realidade crua e indizível de tudo aquilo. Alguém tinha feito aquilo. Alguém tinha desmembrado e espremido um ser humano ali, naquele recipiente imundo de metal, como se fosse um saco de lixo qualquer, descartável. E se nós tivéssemos chegado um pouco mais tarde? E se a lixeira tivesse sido despejada no caminhão, com o mecanismo de compactação triturando o que restava daquela pessoa, transformando-a numa massa de carne e metal irreconhecível? A ideia nos consumia. A náusea voltava só de pensar. As imagens da compactadora em ação, misturadas com a visão daquele corpo, criaram um pesadelo recorrente em nossas mentes. Depois daquele dia, o cheiro do lixo nunca mais foi o mesmo para mim. Em cada lixeira que pego, em cada movimento repetitivo de esvaziar os recipientes, há uma sombra. A sombra daquele olho arregalado, daquelas unhas sujas de terra e sangue, e da pergunta que nunca calou em minha mente: quem era aquela pessoa? O que a levou a ter um fim tão cruel e desumano? E por que o seu último destino foi o lixo de uma rua esquecida e sombria? A cidade tem seus segredos mais sombrios escondidos à vista de todos, em becos escuros, em prédios abandonados. E às vezes, somos nós, os coletores de lixo, os invisíveis da madrugada, que os encontramos e somos forçados a carregar o peso deles. A gente, lixeiro, vê de tudo. Mas tem coisa que a gente preferia não ter visto. Tipo o que aconteceu na Encruzilhada do Diabo. É um nome feio, eu sei, mas é assim que a gente chama aquela parte da rota perto do antigo matadouro. Não é só um apelido. É um lugar isolado, onde a névoa parece sempre mais densa, rastejando pelo chão mesmo em noite sem umidade, e o cheiro, bem, o cheiro de morte, de vísceras e de sangue coagulado parece que nunca some dali. Gruda nas narinas, sabe? Era uma madrugada fria e úmida, daquelas que te fazem querer que o turno acabe logo para ir para casa e tomar um café quente. O caminhão roncava num ritmo cansado, e o Joel, meu parceiro de anos, estava no piloto automático, o rosto marcado pelo sono e pela rotina exaustiva. Eu, como de costume, estava no lado de fora, jogando as lixeiras na caçamba, ouvindo o barulho abafado do compactador lá atrás. Quando chegamos na tal encruzilhada, a gente sempre dava uma olhada extra. Já encontramos de tudo ali, desde animais mortos em rituais estranhos com velas e manchas escuras no chão, até bonecas velhas amarradas em galhos retorcidos de árvore, balançando macabramente com o vento. Mas o que vimos naquela noite, aquilo foi diferente. No meio da encruzilhada, bem debaixo da única lâmpada de rua que teimava em piscar numa luz amarelada e doentia, tinha uma caixa de madeira. Não era uma caixa de papelão amassada pelo tempo, nem um engradado de fruta largado ali. Era uma caixa de madeira escura, com acabamento liso, bem trabalhada, com umas gravuras esquisitas entalhadas nela que pareciam símbolos antigos, de alguma escrita que eu nunca tinha visto. Não tinha alça, nem parecia que alguém tinha deixado ali por engano ou descartado. Ela estava depositada, quase reverenciada, no centro exato daquele cruzamento desolado. O Joel parou o caminhão, o rangido dos freios cortando o silêncio pesado. A gente se olhou, sem dizer uma palavra. Nenhum dos dois queria descer, mas a caixa estava ali, no meio da nossa rota, um obstáculo misterioso, e nosso trabalho é limpar. Não dava para ignorar. Vai lá, Tonho, ele disse, a voz mais rouca que o normal, quase um sussurro que a névoa engolia. Vê o que é essa desgraça. Eu desci, relutante. Cada passo na calçada esburacada parecia pesado. O ar ficou mais frio à medida que eu me aproximava da caixa. Não era o frio natural da madrugada, era um frio diferente. Um frio que entrava nos ossos e arrepiava a nuca, como se a própria morte estivesse ali. Pelo canto do olho, juro que vi uma sombra escorregar entre as árvores retorcidas que ladeavam a rua, desaparecendo tão rápido quanto surgiu. Quando cheguei perto da caixa, notei que ela não tinha fecho, nem cadeado.
A tampa estava só pousada, frouxa, como se estivesse esperando alguém abrir. E dela vinha um cheiro peculiar. Não era o cheiro de lixo. Não era o cheiro doce e podre de carniça. Era um cheiro adocicado e enjoativo. Algo que te dava náuseas e um arrepio na espinha ao mesmo tempo, como um perfume floral misturado com algo em decomposição. E havia um zumbido baixo, quase imperceptível, vindo de dentro da caixa, como o som de milhares de abelhas distantes. Respirei fundo, prendendo a respiração, e com a ponta dos dedos empurrei a tampa. Ela rangeu num som agudo e arrastado. O zumbido ficou mais alto, agora um murmurinho constante, e o cheiro, mais intenso, quase me fez vomitar ali mesmo. Então eu vi. Lá dentro não havia ossos, nem restos de animais, nem objetos estranhos de rituais. Havia cabelos, muitos, uma quantidade absurda, de todos os tipos, cores e comprimentos. Lisos, cacheados, loiros, pretos, ruivos, grisalhos, castanhos. Tinha tanto cabelo que a caixa estava abarrotada, quase transbordando. Pareciam ter sido cortados, alguns arrancados pela raiz, todos emaranhados uns nos outros, formando uma massa densa e viva. E o zumbido não era um inseto como eu havia pensado. Era como se os próprios cabelos estivessem vibrando, ressonando. E o cheiro adocicado. Ah, agora entendi. Era o cheiro de formol, de algo conservado, misturado com algo mais orgânico e decadente. Mas não era só isso. No fundo da caixa, no meio daquela massa emaranhada de fios, havia um dente, um único dente humano, grande de molar, com a raiz exposta e brilhando de uma forma estranha. Não era um brilho de reflexo, mas uma luz própria, fraca, quase fosforescente, mas perceptível na penumbra da caixa. E aí o zumbido se transformou em um sussurro. Não eram palavras claras, era uma cacofonia de vozes, todas baixas, todas emaranhadas, como os cabelos dentro da caixa. Eram murmúrios, lamúrias, choramingos, sussurros de nomes. Eram centenas de vozes, todas falando ao mesmo tempo, vindas daquela caixa cheia de cabelos e um único dente, como se cada fio guardasse uma memória, um grito silencioso. Eu recuei, tropeçando nos meus próprios pés. Meu coração batia como um tambor no peito, querendo saltar pela garganta. Corri para o caminhão e gritei para o Joel, minha voz embargada pelo pânico. Arranca daqui agora! Não espera, só vai! Ele não perguntou nada. Ele viu o terror nos meus olhos arregalados, a palidez do meu rosto. O caminhão arrancou, o motor rugindo, deixando a caixa para trás na encruzilhada, a lâmpada piscando sobre ela, como um olho doente. Nenhum dos dois teve coragem de olhar para trás no espelho retrovisor. Nunca mais falamos da caixa da encruzilhada do diabo. A gente evita aquela parte da rota se puder, pegando um desvio mais longo, mesmo que a gente saiba que não adianta muito. E até hoje, quando sinto um cheiro adocicado e enjoativo no ar, ou quando a névoa baixa e eu ouço um zumbido distante, eu sinto mesmo o frio. O frio que não vem do tempo, mas de algo que a gente não entende, algo que não deveria existir, algo que a rua guarda para si mesma e que de vez em quando resolve aparecer para lembrar a gente que o lixo que a gente leva é só uma parte da sujeira que a humanidade produz. E o pior, não é visível, não é concreto. Era uma terça-feira, madrugada, como sempre. O cheiro de diesel misturado com o eflúvio azedo dos lixos era o meu perfume diário. Minha rota era na zona sul de São Paulo, uma daquelas áreas antigas, com casarões grandes e pouca iluminação nas ruas, onde as árvores centenárias pareciam sussurrar segredos com o vento. Eu e o Zé, meu parceiro de equipe há 5 anos, já estávamos mais que acostumados com o silêncio pesado da noite, interrompido só pelo ronco abafado do motor do nosso caminhão e o barulho metálico dos lixos sendo arremessados para dentro do compactador. Mas naquela noite, o silêncio era diferente. Era um silêncio que pesava, um silêncio que parecia absorver todo o som, até mesmo da nossa própria respiração. A gente estava na Rua das Hortênsias, que é uma travessa bem escura, sem saída, com paralelepípedos irregulares que faziam o caminhão sacudir a cada metro. No final dela, havia apenas uma casa, uma mansão antiga, com arquitetura que remetia a outros tempos, janelas todas fechadas por persianas de madeira e a tinta descascando em grandes flocos, revelando o tijolo avermelhado por baixo. Sempre achei esquisita aquela casa. Nunca via ninguém entrando ou saindo. As cortinas sempre puxadas, uma aura de abandono pairando sobre ela. Mas naquela noite, diferente de todas as outras, tinha um saco de lixo na calçada, bem na frente do portão de ferro enferrujado. Um saco só,
pretinho, daqueles de 100 litros, mas ele parecia estranhamente volumoso e pesado, como se contivesse algo denso demais para ser lixo comum. O Zé, que era o motorista e o mais velho de nós dois, parou o caminhão a uns 3 metros do saco. A luz amarelada do nosso farol mal alcançava a calçada, deixando a mansão envolta em sombras ainda mais densas. Desci da boleia, já com o gancho de ferro na mão, sentindo o ar gelado da madrugada me picar a pele. Conforme eu me aproximava do saco, senti um calafrio me percorrer a espinha. Um frio que não era o da temperatura ambiente. Era uma sensação de que estava sendo observado, como se olhos invisíveis me seguissem de dentro daquela escuridão. Agarrei o saco com o gancho e ele era muito mais pesado do que parecia. Exigia um esforço considerável para levantá-lo. Quando finalmente consegui erguê-lo, senti uma coisa viscosa e fria escorrer pelo meu braço, escorrendo por entre as luvas e pingando no chão. Olhei para baixo e vi um líquido escuro, quase preto, com uma consistência oleosa. O cheiro. O cheiro. Ele subiu pelas minhas narinas, me invadindo. Era um cheiro adocicado, mas nauseabundo ao mesmo tempo, como carne podre misturada com flores murchas, deixadas para apodrecer sobre o sol. Um cheiro de morte disfarçada. Arrepiou até os fios de cabelo da nuca, e um gosto amargo surgiu na minha boca. Larguei o saco no chão na hora, com um sobressalto. O Zé, que me observava pelo retrovisor interno, estranhou minha reação brusca. Que foi, Tonho? Tá vendo fantasma essa hora? Sei lá, Zé. Esse saco tá esquisito. Tá vazando uma coisa e o cheiro. Você não sente? Respondi, meio falhado, ainda chocado com o que tinha sentido. Quando olhei de novo para o saco, o líquido escuro já não era apenas uma poça. Ele parecia ter formado uma mancha úmida e estranhamente brilhante no asfalto. E o que era mais perturbador, parecia se mover levemente, como se algo tivesse pulsando por baixo da superfície do saco. Foi então que ouvi um sussurro baixo, arrastado, quase um gemido, que parecia vir de dentro da casa, ou talvez do próprio saco. Não consegui entender as palavras, mas parecia chamar meu nome, um som que parecia se arrastar pelo ar gélido, repetindo: Tonho, Tonho. Meus olhos se arregalaram. Olhei freneticamente para as janelas da mansão, todas escuras, impenetráveis. Nada, ninguém. Olhei para o saco de lixo de novo e o líquido já não vazava mais. A mancha no chão parecia menos vívida, quase secando. O saco estava lá, parado, imóvel, como se nada tivesse acontecido. Era como se a coisa tivesse se escondido de novo. Tonho, que você tá vendo aí, rapaz? Anda logo, temos mais coisas para pegar. O dia já tá quase amanhecendo. O Zé me apressou e o som da voz dele me trouxe de volta à realidade, mesmo que de forma incompleta. Eu não sabia o que fazer. Minhas pernas pareciam presas no chão, congeladas pelo medo. Mas o Zé começou a bufar e eu sabia que não podia enrolar. Respirando fundo, lutei contra o pavor que me dominava. Peguei o saco de novo, com o coração batendo forte, martelando nas minhas costelas. Dessa vez, não vazou nada. Não senti o líquido viscoso, mas a sensação de que havia algo vivo lá dentro era palpável, inegável. Era como se o saco pulsasse levemente nas minhas mãos, um batimento abafado, rítmico. Joguei ele no compactador do caminhão, sentindo um alívio que se misturava com um pavor persistente. O som do compactador moendo tudo era o de sempre, os estalos e rangidos do metal contra o metal, mas naquele momento parecia que estava engolindo algo que não deveria estar ali. Algo que tinha vida e que de alguma forma não queria ser descartado. Fechei a alavanca com um clique seco e o caminhão se engoliu o saco com um último baque. A gente seguiu a rota em silêncio. Nem eu nem o Zé comentamos mais nada sobre o saco. Tentamos esquecer o que aconteceu, atribuía à imaginação cansada, à escuridão da noite. Mas por dias, o cheiro daquele líquido adocicado e pútrido parecia impregnado na minha pele, no meu nariz, nas minhas roupas, não importava quantos banhos eu tomasse. E à noite, quando eu deitava na cama antes de dormir, no silêncio do meu quarto, eu jurava que ouvia o sussurro vindo de algum lugar, ecoando na minha mente, cada vez mais perto. Tonho, Tonho. Nunca mais passei por aquela Rua das Hortênsias sem sentir um arrepio.
E toda vez que pego um saco de lixo muito pesado e escuro, um calafrio me percorre e meus olhos perscrutam as sombras ao redor. A gente pensa que lixo é só lixo, né? Que é algo que descartamos, que não tem mais valor. Mas tem coisa que a gente joga fora, que talvez nunca tenha sido tocada. E que talvez, só talvez, queira voltar. A noite estava gelada, daquelas que te fazem querer estar em casa, debaixo de 3 cobertores. Era uma quinta-feira e estávamos na Vila Nariana, uma área chique, mas com umas ruas bem estreitas e sem saída, cheias de prédios antigos. Eu, o Carlão, meu parceiro mais novo, sempre com um fone de ouvido, alheio a tudo, e o Tonho, nosso motorista, um sujeito calado que já viu de tudo nesse trabalho. A gente vinha fazendo a rota sem grandes intercorrências, só o barulho de sempre, o cheiro de lixo e a luz dos postes vez ou outra piscando. Mas aí chegamos na Rua das Begônias, uma ruazinha escura que só tinha um prédio no final, desses bem antigos, com janelas gradeadas e sem um pingo de luz. Parecia abandonado, mas o síndico sempre deixava uns sacos de lixo na calçada. Naquela noite, porém, não era um saco. Era um caixote de madeira. Velho, daqueles que parecem ter vindo de um navio cargueiro, com tábuas soltas e cheias de pregos enferrujados. E estava pesado, muito pesado. Mais pesado do que qualquer lixo que eu já tivesse levantado. "E aí, Carlão? Me ajuda com essa bucha!" Eu gritei para o meu parceiro que estava distraído olhando o celular. Ele tirou o fone, meio contrariado, e veio resmungando. Quando a gente tentou levantar o caixote, ele nem se mexeu. "Puta que pariu! O que tem aqui dentro? Uma bigorna?" O Carlão reclamou, forçando. O Tonho do caminhão buzinou impaciente. A gente se olhou, não tinha como. "Tonho, encosta o caminhão mais perto. A gente vai ter que arrastar isso aqui", eu gritei para o motorista. Ele obedeceu e a gente, com muito esforço, conseguiu arrastar o caixote até a boca do compactador. O cheiro que vinha dele era estranho. Não era cheiro de lixo orgânico nem de entulho. Era um cheiro quente e metálico, como sangue velho e ferrugem, misturado com algo doce e sufocante, quase como flor de velório. Quando o caixote ficou bem na borda, eu e o Carlão nos preparamos para empurrar. Eu contei até 3 e empurramos com toda a nossa força. O caixote fez um rangido alto e as tábuas de baixo, que já estavam podres, se romperam. Foi aí que eu vi. Lá dentro não tinha entulho nem lixo velho. Tinha um emaranhado de panos sujos, meio esfarrapados, e entre eles uma espécie de boneca. Uma boneca de pano, parecia. Ou pelo menos foi o que eu pensei no primeiro momento. Mas não era. Era algo muito, muito pior. O que eu vi foi uma forma disforme e amarrotada, com uma textura que parecia carne seca e pele repuxada. E tinha cabelo, cabelos longos, emaranhados, escorrendo por entre os panos. E o cheiro metálico ficou ainda mais forte, quase insuportável, invadindo minhas narinas. Eu soltei um grito abafado e recuei, tropeçando nos meus próprios pés. O Carlão, que estava do meu lado, também viu. Ele empalideceu, largou o caixote e caiu de bunda no chão, sem tirar os olhos daquele horror. O caixote escorregou um pouco mais e pendurou pela metade para dentro do compactador. Por um segundo, a gente viu tudo aquilo mais de perto, e então eu juro por tudo que é mais sagrado, eu vi uma das tábuas laterais do caixote, que estava quase solta, se mover, devagar, e revelou um espaço vazio por trás daquela boneca, um espaço como um compartimento escondido, e de dentro dele parecia emanar uma escuridão mais densa do que a noite ao redor, e um som que parecia um lamento abafado, um chiado agudo que me fez sentir um arrepio na alma. O Tonho do caminhão, que não tinha visto o que havia dentro, gritou: "E aí, pararam para fazer pose? Empurra isso logo!" Meu corpo congelou. Meu cérebro gritava para eu correr, mas minhas pernas não me obedeciam. Eu senti um frio me subindo do chão até a cabeça. O Carlão estava no chão, tremendo.
Mas o Tonho não esperou. Ele apertou o botão do compactador. O barulho foi ensurdecedor. Um rangido de madeira se partindo, um estalo de metal se retorcendo e um som que eu nunca vou conseguir tirar da minha cabeça. Um guinchado fino e agudo misturado com um baque surdo, como algo orgânico sendo esmagado. O caminhão tremeu violentamente. O Tonho lá dentro desligou o compactador e olhou para trás confuso. "Que porra foi essa? Pegou um bloco de cimento?" ele perguntou. Eu e o Carlão nos levantamos devagar, sem dizer uma palavra. Olhamos para o compactador, que agora estava em silêncio. A boca do caminhão estava vazia, o caixote e seu conteúdo tinham sido completamente triturados. O Carlão começou a vomitar ali mesmo no meio da rua. Eu senti uma náusea terrível, mas consegui me segurar. "Que diabos vocês viram aí?" o Tonho perguntou de novo, saindo da cabine, visivelmente incomodado com a nossa reação. Eu olhei para o Carlão, que estava com os olhos arregalados, o rosto pálido. "Nada, Tonho", eu disse com a voz rouca. "Só lixo velho, mas estava muito pesado." Ele olhou a gente desconfiado, mas não insistiu. A gente terminou a rota em silêncio mortal. Ninguém falou uma palavra. Mas a partir daquela noite, toda vez que o compactador do caminhão faz aquele barulho de moagem, eu fecho os olhos e ouço aquele guinchado. E eu sei que não era uma boneca. E eu sei que o lixo esconde coisas que a gente nunca deveria ver. E que talvez nem mesmo o compactador do caminhão seja capaz de destruir tudo que a cidade decide jogar fora. Aquela escuridão no quarto compartimento, me pergunto o que realmente estava ali.